Capítulo 4. Um ponto fraco encontrado. Fui a um hangar para participar da corrida de motos de ar. Com um capacete, conversei com Lucian, que estava preso a uma motocicleta. Não é razoável você fazer isso só porque não quer irritar um duque que por acaso o apoia. Que tal chamar um dos bons seguidores de Angelica para fazer isso? Essa é realmente uma posição adequada para uma multidão? Eu normalmente fazia comentários sarcásticos sobre como eu era uma multidão. Na verdade, eu não passava de um garoto da academia sem nada digno de nota. Eu não era extremamente bonito como Julian ou os outros, e era uma pessoa comum com cabelos pretos e íris escuras. No entanto, eu não odiava o fato de ser assim. E daí se eu fosse comum? Isso não era esplêndido? Eu adorava meu jeito de ser. Eu adoraria se tivesse uma posição um pouco mais em segundo plano. Tenho medo de me tornar um dos seguidores da vilã. De qualquer forma, que tal começarmos? Lucian inseriu um cabo que saía de seu corpo esférico na motocicleta. Parecia que ele estava modificando a airbag, mas parecia que estávamos tramando algo ruim. Eles disseram que 10 minutos são mais do que suficientes para você. Parece que você está sendo vítima de assédio. É como se eles estivessem tentando prepará-lo para algum tipo de problema no motor. Será que esses caras não me odeiam demais? Foi como se todos os alunos da escola tivessem se transformado em meus inimigos depois do duelo. Não há dúvida de que os alunos de toda a escola o odeiam. Você deveria cuidar dos dois com quem está em boas relações agora. Talvez eu deva chamá-los de seus amigos, isto é, se você não os vê como membros do sexo oposto. Amigos do sexo oposto, você diz. Você deveria cuidar deles, já que são amigos valiosos que não são meninos, mestre. Enquanto eu falava com Lucian em voz baixa, pensei naqueles dois. Eles eram pessoas que normalmente não seriam amigas, o protagonista e a vilã. Eu não achava que seria fácil eles se tornarem próximos. No entanto, os dois estranhamente se tornaram amigos íntimos. Mas não me importo se nada acontecer entre nós. O melhor resultado seria se não houvesse provações e tribulações para eu enfrentar. Especialmente com esses dois. Você não tem nada que sinta em relação a eles? Basicamente aqueles dois. Quando eu estava falando, chegou um aluno do 3º ano. Ele era alto, tinha cabelos curtos e tinha uma figura severa. Parecia que o veterano havia treinado seu corpo por muito tempo. Ele tinha um pescoço bastante grosso. Dos principais candidatos, ele era o garoto mais popular nas apostas. Você é o substituto de Gil? O colega da classe alta estava me chamando, mas não senti muita hostilidade. Ah, não é você que é a nata da safra entre os principais candidatos? Tem algum assunto para tratar comigo? Estou um pouco ocupado no momento, então podemos deixar para depois? Estou tendo alguns problemas com esse motor. Enquanto eu falava, Lucian se escondeu atrás de minhas costas. A pessoa com quem eu estava falando era seguidora de Clarice. Parecia que o veterano do 3º ano estava baixando a guarda ao meu redor. Então você entende a situação em que se encontra? Nesse caso, eu não precisava vir aqui e lhe dar um aviso. No entanto, pensar que o cara da pá substituiria o Gil. Tenho sentimentos contraditórios. O cara da pá. Suponho que fui chamado assim porque, por engano, puxei uma pá durante o duelo. Fale-me sobre esse aviso. O veterano deu um sorriso um pouco autodepreciativo e depois fez uma expressão séria. Deixe-me pedir desculpas antecipadamente. Não guardo rancor de você, mas vou me esforçar ao máximo para frustrá-lo na próxima corrida. Isso não foi uma declaração de guerra? Não adiantava tentar me desculpar. Eu odiava a dor. Você tem algum tipo de circunstância especial acontecendo? A Clarice ameaçou você? Não é isso. O veterano se ofendeu com a minha piada, mas logo se desculpou com um erro meu. Ele então limpou a garganta e falou comigo sobre as circunstâncias da Clarice e as suas próprias. Minha família é formada por nobres dos assentos mais baixos da corte real. Sem nossa posição na corte, eu não seria herdeiro de nada. O homem de classe alta era alguém da classe regular que era um dos seguidores de Clarice. Parecia que ele estava em dívida com ela. Minha senhora também é gentil comigo. Ela reconheceu meu talento em airbags e me apoiou. É graças a ela que provavelmente terei um emprego melhor após a formatura. O veterano colocou a mão gentilmente em sua airbag, parecendo feliz, mas triste. Ela é uma pessoa gentil. Nós a admiramos. As outras garotas são cruéis e já ouvi reclamações de seguidores de outras senhoras, o que nos deixa felizes por estarmos com ela. Fiquei em silêncio, e o veterano falou sobre seu passado. A casa da minha senhora tem um local para corridas de motocicleta.
Eu podia usá-lo livremente, então não tive problemas para praticar. Aquele tal de Gil também usou o local antes mesmo de o noivado dele ser decidido. A senhora preparou um treinador para ele e até o presenteou com uma moto de ar. Ela o apoiou com um sorriso. Era agradável, mas frustrante ao mesmo tempo. E no entanto, aquele pirralho Gil rapidamente disse a ela um dia que romperia o noivado. Mesmo quando minha senhora tentou vê-lo para persuadi-lo do contrário, ele absolutamente não quis encontrá-la. Não pude deixar de ficar com raiva. Era justificável bater no Gil por causa disso. Eu o perdoei. Faça o seu melhor, veterano. No entanto, eu esperava que ele me deixasse em paz. Nesse caso, você poderia me ignorar? Sinto muito. Eu simpatizo com você emocionalmente, mas as ordens da minha senhora são absolutas. Temos que seguir incondicionalmente suas ordens. Temos que fazer isso por todos os meios, mesmo que isso signifique fazer isso em troca de nossas vidas. Que forte determinação! Foi esse tipo de idolatria que tornou Clarice tão popular. O veterano então me falou sobre as mudanças de Clarice. Fiquei sabendo do que aconteceu no consultório médico. Provavelmente é impossível, mas espero que você não pense mal da minha senhora. Ela mudou desde as férias de verão. Ela tem escravos e fica louca com eles a noite toda. No passado, ela não era esse tipo de pessoa. Ter escravos e fazer isso a noite toda? Isso é o que muitas garotas faziam, inclusive minha irmã. Não fiquei realmente surpreso, pois já estava entorpecido com isso. Finalmente tinha acontecido. Parecia que o mundo desse otome game havia se infiltrado em mim. Algo assim não era normal. Foi frustrante eu ter pensado que era por apenas um momento. Se você simpatiza, então não pode me dar uma folga? O veterano sorriu. Então eu não consigo convencê-lo? Parecia que você não estava muito interessado no que eu tinha a dizer. De qualquer forma, está tudo bem. Só estou reclamando em voz alta. Você pode me ignorar. Ao ver o veterano sair, sentei-me no assento da minha motocicleta e coloquei o capacete. Prendi firmemente a tira do capacete em volta do meu queixo. A modificação da motocicleta foi concluída. É isso mesmo? Mestre, você ainda pretende vencer mesmo depois de ouvir isso? Claro. Seria errado da minha parte, mas eu apostei uma grande quantia de dinheiro em mim mesmo. Quando os alunos ouviram que eu estaria substituindo o Gil e que estaria usando uma moto aérea preparada pela academia, eles provavelmente estavam pensando que eu perderia. Comparado com aqueles que avançaram para as finais, era óbvio que eu era inferior. Em outras palavras, eu era um vencedor improvável. Mas não acho que você precise de dinheiro. Em primeiro lugar, como você tem a mim, não seria incomodado em termos de sustento, mestre. Que idiota! Isso não teria ajudado no casamento, no entanto. Era realmente uma inteligência artificial inútil. Além disso, eu também só queria vencer. Eu adorava ganhar. Além disso, eu gostaria de ver os rostos amargos das pessoas que pensaram que eu perderia. Para isso, vou ganhar o campeonato. A aposta está em andamento. Você pode considerar isso um assunto à parte. Que belo hobby você tem. Eu gostaria de seguir seu exemplo de ter um espírito duro e insolente que não sente nada em usar meu poder para ganhar um jogo vergonhosamente? Será que essa coisa não me odeia um pouco demais? Agora que a corrida estava prestes a começar, as motocicletas aéreas estavam pairando no céu. A sensação de flutuar no ar com uma bicicleta era revigorante, desde que eu não olhasse para baixo. A qualidade da corrida também não era ruim. O público ficou muito empolgado ao ver cada airbag subindo. Entre essas airbags, havia algumas pertencentes a participantes que estavam me cercando. Cada uma delas era abertamente hostil. Ei, estávamos esperando por você. Hoje nós o recompensaremos pelo que você fez daquela vez. Quem era essa pessoa? Ele parecia ser um aluno do segundo ano, mas eu não me lembrava dele. Quando tentei ignorá-lo, ele colidiu com minha airbag. Não me ignore, escória do primeiro ano. Eu ri com desdém. Mas não há como eu me lembrar de um lixo como você. Vou dizer seu nome a um certo duque da casa, então me diga. Ei, diga-me seu nome. Ao mesmo tempo em que falava de minha estreita ligação com a família do Duque Redgrave, eu educadamente olhava para a pessoa com quem estava falando. Talvez isso fizesse de mim um peixe pequeno escondido atrás de um gigante. E daí? Foi muito divertido. A pessoa estalou a língua e se afastou de mim. Todos os participantes se reuniram no ponto de partida marcado com um pano. Havia obstáculos instalados em várias áreas do campo. Como sempre com a língua afiada eu vejo.
Estou realmente falando sério. Então por que os problemas estão vindo até mim? Que pena. Você colhe o que planta. Na verdade, recentemente tenho me perguntado se você só quer se exibir. Veja, está prestes a começar. Quando olhei à minha frente havia um árbitro que disparou um rifle para o céu. Com isso todas as airbics começaram a correr simultaneamente e eu estava na liderança. Não. Você está completamente cercado. Droga. TLN, falado em inglês. E você disse que era japonês em sua vida anterior? Eu só queria tentar dizer isso. Assim que a corrida começou, os participantes me cercaram com suas motos de ar e lançaram um ataque. Eles colidiram com a minha airbic e a chutaram. Que pessoas cruéis eles eram. Vá para o inferno, seu demônio. Estou nadando em dívidas por sua causa. Vá se acidentar em algum lugar. Eu gostaria de ter afirmado que essas vozes de ressentimento eram apenas mal-entendidos. Vocês todos estão apenas pagando as consequências de seus erros, idiotas. Vocês todos são os únicos que podem se acidentar em algum lugar. Lucian ficou surpreso quando dei um chute de volta no aluno que havia me chutado. Que conversa patética. Isso realmente me faz perceber como o conflito só pode ocorrer entre pessoas do mesmo nível. Eu me defendi de cima, de baixo, da esquerda, da direita e da frente para suportar os ataques das pessoas ao meu redor. Ai! Quem jogou essa coisa agora? Espero que estejam preparados para me enfrentar. Em um salão pago que emitia uma aura de alta classe, havia estudantes que se reuniam para torcer pelas pessoas na corrida. Faça isso. Ali. Dê a ele um amassado maior. Você não está sendo um pouco manso demais? Todos estavam torcendo animadamente pelos alunos que estavam atacando Leon. Angie segurou sua cabeça devido a uma dor de cabeça. A insatisfação dele se acumulará mesmo se tentarmos detê-los. Leon também disse que não havia problema em eles desabafarem, mas isso é mais cruel do que eu imaginava. Lívia estava com os olhos cheios de lágrimas. Eu me sinto mal pelo Leon. Leon, eu sei que você não fez nada particularmente errado, bem, na verdade. Angie confortou Lívia, que tentou defender Leon de alguma forma. Você não precisa ir tão longe. Ele também tem seus defeitos. No entanto, mesmo que sejamos apenas eu e você, podemos torcer pelo Leon. De qualquer forma, é irônico que aqueles relacionados a Clarice não estejam por perto. Os seguidores da Clarice estavam tentando frustrar o Leon. No entanto, antes que esses seguidores pudessem cercá-lo, outros garotos se reuniram em torno de Leon e lançaram um ataque persistente. Em vez de se aproximar dele, os seguidores de Clarice pareciam estar se movendo indecisos, talvez em confusão. Leon tinha evitado receber ferimentos fatais, mas Angie, que estava observando irritada, estava cerrando o punho. Em seguida, a filha do conde da casa do primeiro dia do festival escolar apareceu. Com um sorriso, ela olhou para além do vidro em direção à corrida. Seu seguidor é realmente detestável. Angie se opôs à filha do conde, que achava que Leon era seu seguidor. Leon não é meu seguidor. Não me importo com isso. O importante é que ele é seu colega. Por causa de vocês, minha família tem me criticado há muito tempo. Ela chamou a rainha Milane de velha e, além disso, instigou um incidente por meio de seus servos exclusivos. Por causa disso, parece que a filha do conde foi duramente criticada por sua família. Seus seguidores estavam ao redor dela, mas seus servos exclusivos não estavam em lugar algum. Angie riu com desdém. Se você está procurando algo para culpar, que tal culpar sua própria miopia? A filha do conde, que parecia estar prestes a atacar Angie, tinha um olhar penetrante e olheiras. Lívia ficou na frente dela. Não ponha a mão em Angie. Lívia. Quando Angie se sentiu um pouco tranquilizada por Lívia, a garota apertou os olhos. Não interrompa a nossa conversa, plebeu humilde. Quando Lívia estremeceu ao ser chamada de plebeia, Angie se levantou para protegê-la dessa vez. Ao ver isso, a garota deu um sorriso malicioso. Você mudou, Angelica. Talvez tenha ficado tímida por ter sido traída por todos os seus seguidores. Se fosse a mesma de antes, você nem se importaria com os plebeus. Será que está se agarrando a um deles em desespero? Você mudou apesar de ter desprezado plebeus como ela. Ou talvez seja porque sua família está em declínio, então você só pode se aproximar deles. Angie olhou para a garota, mas logo se virou e olhou para Lívia. Ela tentou resolver o mal-entendido, mas teve dificuldade para dizer as palavras. Não é isso. Lívia, eu... As palavras não puderam sair e, sentindo-se envergonhada de seu antigo eu, ela desviou o olhar de Lívia.
Ao ver o comportamento de Angie, Lívia começou a chorar e saiu correndo. Angie tentou estender a mão para as costas de Lívia, mas ela saiu correndo do salão. Quando Angie estava prestes a correr atrás dela, suas pernas pararam. Ela baixou o braço que havia estendido. Que direito eu tenho de correr atrás dela? Ela parou e pensou em seu passado. Quando se tratava de ser filha de um duque, sua vida era diferente até mesmo da de Leon. Ela nunca tinha saído para o campo e era improvável que tivesse a oportunidade de entrar em contato com cidadãos normais. O que alguém como ela estava pensando, interagindo com um plebeu? Ela saiu correndo. No final, parece que até seus amigos são frios com você. Quando a filha do conde disse isso, uma veia apareceu na testa de Angie e ela encarou. Ó que você sabe. Ao ver a garota rir, Angie deu um tapa na bochecha dela, fazendo um som agudo. Sim, você realmente fez isso. O que tem isso? Pessoas humildes como você não deveriam brigar comigo. Ao prender a garota depois que ela tentou se lançar contra ela, Angie pressionou seu peso sobre ela, iniciando uma briga entre as duas. O salão, que havia ficado animado há pouco tempo, agora estava em silêncio. Quando as pessoas ao redor tentaram intervir, Angie agarrou a garota pelo colarinho e enfiou o punho em sua bochecha. O que você sabe? O que você sabe sobre mim? Eu vou esmagar você. Vou esmagá-la com tudo que puder. A garota agarrou o cabelo de Angie. Eu já disse isso antes, seu idiota teimoso. Não se deixe levar por alguém de uma família de duques em declínio. A sala de estar estava um caos. Quando a corrida estava se aproximando da fase final, os participantes começaram a se afastar de mim para aumentar sua classificação. Isso é suficiente? Agora que já o espancamos tanto, ele não deve mais conseguir correr. Até mais, tagarela. Observando as costas dos cabeças duras enquanto eles saíam, segurei o guidão e aumentei o acelerador, fazendo o motor roncar muito. O corpo da Airbeak estava amassado e a viseira do meu capacete fraturada, mas meu coração não se partiu. Que infelicidade para esses montes de lixo! Não acabar comigo seria a ruína deles. Vamos, Lucian, quando você estiver pronto. No entanto, é estranho que o árbitro não tenha intervindo, apesar da quantidade de jogo duro que aconteceu. Você não está sendo odiado demais? Eu deveria ter subornado o árbitro com algum dinheiro. Você realmente tem as piores ideias. No entanto, acho que os outros alunos já subornaram, então o árbitro provavelmente não aceitaria, a menos que você ofereça mais dinheiro do que eles. Se for dinheiro, então eu tenho mais do que poderia precisar. No entanto, meu coração não cederá nem mesmo diante desse tipo de injustiça. Os meninos que me cercaram há pouco tempo agora estavam competindo entre si. Quando aumentei a velocidade, acabei com o tumulto. Em seguida, passei por eles. A Airbeak estava em sua melhor condição depois que Lucian assumiu o controle dela. Apesar de minha habilidade, fui capaz de ultrapassar facilmente os participantes. Você. Acenei com a mão para os meninos que pareciam irritados. Vou elogiar vocês por tentarem me impedir. Como esperado de todos vocês, foi muito pouco, idiotas. Ao passar por cada um dos participantes, comecei a me deparar com os seguidores de Clarice, que estavam monopolizando a liderança. Diferentemente dos outros, eles pareciam querer dividir a liderança entre si. Eles são muito rápidos, não são? Será que podemos alcançá-los? Que piada engraçada! Não vai demorar nem um minuto para ultrapassá-los. Quando o motor começou a trabalhar além de seus limites, apenas segurar a motocicleta tornou-se uma tarefa difícil. O controle da Airbeak era feito por Lucian. Tudo o que eu podia fazer era me agarrar freneticamente à motocicleta sempre que ela balançava ou se inclinava. Mestre, você está um pouco atrasado na mudança de peso. Para ser franco, é incômodo trabalhar com você. Você está fazendo muitos movimentos para frente e para trás. Além disso, não me chame de incômodo. Você vai me fazer chorar. Movi meu corpo de acordo com os movimentos da bicicleta e passei os participantes na liderança, um após o outro. O local ficou em alvoroço depois de ver isso. O locutor gritou, talvez também com espanto. Quem diria que Baltfalt estaria competindo pela liderança agora? Será que isso é possível? Será que ele fez alguma modificação ilegal? Será que eles realmente odiaram me ver vencer? Estou vendo. Nesse caso, eu vou ganhar, não importa o que aconteça. Definitivamente eu queria ver seus rostos manchados de lágrimas de todas as formas. Quando passei pelo participante que estava em terceiro lugar, o que estava em segundo apareceu na minha frente.
Vamos ver você passar por isso. Bloqueando a direção em que eu estava indo, o participante sorriu enquanto dizia isso. Desculpe. Estou prestes a passar agora mesmo? Depois que mudei meu corpo junto com a Airbic e contornei o participante em segundo lugar usando alguns movimentos muito complicados, o único à minha frente era ele, o veterano do terceiro ano. Quando tentei ultrapassá-lo pela pista externa, o veterano foi direto para o gol em vez de tentar fazer algo comigo, uma corrida até o gol sem nenhuma bobagem inútil. Eu já tinha percebido que ele era do tipo que odiava fazer truques baratos, mas isso confirmou isso. Desculpe. Quando um fogo brotou do silenciador da moto que Lucian estava controlando, a moto tomou uma velocidade que me assustou. Ao sentir essa velocidade que me deixou relutante em fazer uma corrida de Airbic novamente, minha Airbic alcançou o objetivo primeiro. Eu tinha vencido. Quando a velocidade da moto diminuiu e tirei o capacete, encarei o estádio com um sorriso e levantei a mão. Pessoal, eu ganhei. Desculpem. Objetos estavam sendo jogados dos assentos da plateia. Você de novo. Devolva meu dinheiro. Sua peste. Acenei com a mão ao ouvir essa torcida. Suas caras de irritação foram minha maior recompensa. Mestre. O quê? Estou curtindo a situação agora, então me deixe em paz. Não, essa coisa está em seu limite. Quando me virei, vi fumaça branca saindo da motocicleta. De fato, achei que minhas costas estavam um pouco quentes. Parecia que o assento, ou melhor, a própria motocicleta, estava quente. Quando agarrei Lucian e estava prestes a dar um salto de fé para fora da motocicleta, um colega de classe superior veio por trás e me pegou. O veterano tinha uma expressão gentil, mas também parecia que ia soluçar. Você realmente me salvou. Quando lhe dei meu agradecimento, o veterano deu um sorriso que parecia que ele estava preocupado. Está tudo bem. Você realmente me deu um choque quando aquele duelo aconteceu. Obrigado pelo que fez naquela época. Eu também consegui ganhar um pouco de dinheiro por causa disso. Parece que esse aluno do último ano odiava o Gil e apostou em mim durante o duelo. Estávamos no consultório médico. Agora que eu tinha sido premiado, fui até o Gil e os outros carregando o prêmio em dinheiro. Mostrei minha medalha enquanto olhava para a expressão frustrada de Marie. Por que será que me senti tão bem? Era uma sensação revigorante que eu não sentia há muito tempo, semelhante a quando eu falava com minha irmã mais nova. Veja só, eu ganhei. Você não se esqueceu de sua promessa, certo, Gil? Gil deu um suspiro enquanto olhava para meu rosto sorridente. Sim, uma promessa é uma promessa. Farei tudo o que você quiser. Vou obedecer, desde que esteja dentro dos meus limites. Ele disse para que ficasse dentro de seus limites, mas isso indicava o quanto ele era insensível. Ele estava dizendo que não faria nada que não quisesse fazer. Que pessoa terrível! Era por isso que esses alvos de captura de jogos Otome eram os piores. Então, o que você está planejando que ele faça? Fazer com que ele faça uma parada de mão nu? Kylie, com as mãos cruzadas atrás da cabeça, falou francamente comigo. Sua atitude não era um pouco arrogante para alguém que sabia que eu era um barão? Você é um idiota? Que valor há em fazê-lo fazer uma parada de mão? Não espere, há algum valor se ele se expuser nu na frente das garotas. Eu poderia lucrar com isso. Nesse momento Marie apontou para mim. Então você iria tão longe só para ganhar dinheiro. Seu pão duro. Vá dar uma olhada no espelho. Você vai encontrar uma pessoa mais cafona do que eu. Mais importante ainda, entregue o dinheiro do prêmio. Ela realmente não tinha vergonha. Achei que não haveria problema em dividir o prêmio em dinheiro, já que foi graças ao Gil que eu pude competir na corrida final. No entanto, decidi dar a Marie o valor total como ela queria. Tudo bem, pegue. Que complacente da sua parte. Pode-se dizer que é a minha graça salvadora. Assim que entreguei o prêmio em dinheiro de 300 mil dias, Marie o aceitou. No entanto, ela parecia curiosa sobre a moeda de ouro branco que eu tinha. Fiquei brincando com a moeda de ouro branco em minha mão para exibi-la propositalmente. Essa é uma moeda de ouro branco, certo? Por que você tem uma coisa dessas? É o lucro que obtive com a aposta de hoje. Fiz uma aposta em mim mesmo, e como fui um vencedor inesperado, obtive grandes ganhos. Quando Marie observou enquanto eu trocava a moeda de ouro branco em minha mão por moedas de ouro e moedas de prata, Marie estremeceu. Eu tinha um palpite de que isso a deixaria com inveja, e parecia que eu estava certo. A quantidade de dinheiro que eu tinha em minha mão superava 300 mil dias. Covarde! Que injustiça!
Apostar em si mesmo não deveria ser permitido. Não vejo nenhum problema nisso. Todos vocês devem estar satisfeitos com a quantia de dinheiro que receberam. Quando agi como se 300 mil dias não fossem motivo de preocupação, parecia que Marie estava genuinamente irritada. Era realmente fácil ler essa pessoa. Quando uma Marie furiosa olhou para mim, Gil se levantou. Seus ferimentos estavam bons? Eu entendo. Então não há problema algum no que eu faço, desde que isso a faça se sentir melhor. Desviei o olhar de Marie como se não me importasse com ela, e me virei para encarar Gil. Que tolice! Se eu deixasse você fazer o que quisesse, Angie e Lívia provavelmente ficariam com raiva. Decidi lhe dar uma ordem mais realista. Na verdade, acho que poderia chamá-la de pedido. Gil olhou para mim com um olhar duvidoso. Será que ele realmente confiava tão pouco em mim? Um pedido? A academia ficou cheia de tristeza após o festival. Todas as ferramentas foram retiradas dos prédios da escola, dando início à limpeza. Agora que os 3 dias do festival haviam terminado, finalmente parecia que tudo havia chegado ao fim. Eu estava em minha lanchonete, começando a guardar os utensílios. Lá também estavam Gil, Clarice e seus seguidores. Gil usava uma bata de hospital e tinha a cabeça e o braço envoltos em bandagens. Clarice estava diante de um Gil de aparência tão patética. Isso fazia parte do meu pedido para Gil. Eu realmente sinto muito sobre o assunto. Um pedido de desculpas para Clarice. Antes de vir para cá eu também permiti que minha irmã mais velha se desculpasse. Mas aquele assunto não era tão importante quanto este. Clarice estava com os olhos cheios de lágrimas. Você está atrasado por só fazer isso agora, a essa altura. Eu estava esperando. Você realmente achava que poderia apagar tudo entre nós com apenas uma carta? Clarice estava furiosa. Isso era natural. Gil deveria refletir sobre esse assunto. Sinto muito sobre como me apaixonei por outra pessoa e sobre a questão do nosso casamento. Não quero mentir, especialmente na sua frente. O fato é que estou apaixonado por outra mulher. Clarice deu um passo à frente e deu um tapa em Gil em um instante. Que som agradável ele produziu na sala. Faça isso mais vezes. Vamos lá, Clarice. Gil não respondeu. No entanto, parecia que ele estava preparado para aceitar o que viesse pela frente. Ele deveria ter usado a coragem que tinha aqui para outra coisa. O que há para mentir? Você foi seduzido por aquela mulher. Você queria tanto assim me abandonar? Por que aquela garota? Porque eu não sou bom o suficiente. Eu não me conheço. No entanto, sei que me apaixonei por ela. Por isso, hesitei em ver você. Não importa quão cruel seja uma desculpa, ela soa melhor quando dita por alguém de boa aparência. Pareceu-me que Gil não queria encontrá-la porque isso era simplesmente incômodo para ele. Se eu fizesse algo ruim a uma mulher e desse uma desculpa como essa, todos ao meu redor diriam, o que você acabou de dizer? E me tratariam com frieza. Pensando bem, que tipo de desculpa eu daria? Não, espere, eu nem mesmo estaria em um caso para começar. Em um mundo de otome game como esse, um cara que traísse outro resultaria em ser rastreado e espancado. Por outro lado, uma mulher que fizesse isso acabaria com apenas um tapa no pulso. Esse mundo realmente não era razoável. Você está tentando me enganar de novo? Gil, você é sempre assim. Você nunca falou comigo sobre o que realmente pensa. Mesmo agora você não está. Mesmo agora, você não está apenas tentando escapar fingindo se desculpar? Esses são meus sentimentos sinceros. Não estou em posição de conhecê-lo. Até mesmo o simples fato de nos encontrarmos poderia arrastá-lo para baixo. Sendo assim, eu gostaria que você pudesse se lembrar de mim como antes. Embora Gil fosse um alvo de captura, ele era basicamente uma pessoa problemática que não falava com os outros sobre seus pensamentos. Ele sempre sorria, mas nunca falava sobre o que gostava ou não gostava. Assim, ele tentava fugir das coisas de que não gostava, o que o tornava um cara realmente problemático. Suponho que, de acordo com o jogo, a razão para isso era o bem de Julian. No entanto, essa era uma questão de pedir desculpas à ex-noiva. Os seguidores de Clarice estavam prestes a preparar as armas em suas mãos. Quando avaliei que a situação não estava boa e estava prestes a intervir, Clarice falou. Fique de pé. Minha senhora. O veterano do 3º ano estava preocupado com Clarice. Clarice enxugou as lágrimas. Não faz sentido sujar suas mãos. Não tenho mais nada a ver com esse homem. Ele é apenas um estranho de agora em diante. Não quero me envolver com ele novamente.
Gil abaixou a cabeça, embora parecesse que ele queria dizer algo sobre a briga que quase estourou. Minhas desculpas. E obrigado, Clarice. Clarice baixou a cabeça e cerrou os dentes. Não fale comigo tão casualmente. Não quero mais ver seu rosto. Gil saiu da sala, como lhe foi dito para fazer. Hein? Isso não significava que eu era o único que restava aqui? Quando uma atmosfera nervosa cobriu a sala, o aluno do terceiro ano falou. Sinto muito. Nós os incomodamos. Não, de jeito nenhum. Clarice sentou-se em uma cadeira que seus seguidores trouxeram e começou a chorar. Eu queria ir para casa. Eu também estou indo embora. Provavelmente não deveria estar aqui. Não, espere um pouco. Quando ele disse isso, todos os meninos ao redor abaixaram a cabeça. Fiquei surpreso, imaginando que eles estavam prestes a me bater. O quê? Mesmo quando tentamos chamá-lo, ele não veio. Temos que lhe agradecer, barão. Pedimos desculpas pelas inúmeras grosserias que fizemos. Pedimos desculpas. Falando francamente, essa era uma situação em que um aluno do primeiro ano, como eu, estava sendo cercado por alunos do último ano que estavam abaixando a cabeça. Foi um pouco assustador. Eu não sabia ao certo porque estava com medo. Fiquei intrigado com o fato de todos os rapazes estarem se desculpando, e quando me distanciei um pouco, percebi que havia escravos de Subraça simplesmente nos observando. Os servos não tinham devoção. Suas relações eram puramente contratuais. Se não estiver satisfeito, não me importo se você me bater. Faça o que for necessário. No entanto, deixe minha senhora sem relação com esse assunto. Isso realmente serve? O veterano deu um pequeno sorriso quando fiz esse comentário maldoso. Se isso não for suficiente, então eu assumo a responsabilidade. Oferecerei minha vida. Ele disse que assumiria a responsabilidade com sua vida? Isso foi realmente assustador. Fiquei com inveja do fato de haver pessoas que tinham tanta lealdade para com os outros. Ao ouvir isso, Clarice se levantou. Espere. Você acha que eu permitiria isso? Isso é de minha inteira responsabilidade. Todos vocês estavam apenas seguindo minhas ordens. Foi só isso que fizeram. Mas, minha senhora, falei espantado ao vê-los discutir sobre quem deveria assumir a responsabilidade. Que tal parar com esse drama emocional? Tentar descobrir quem deve assumir a responsabilidade é problemático, então não, obrigado. Odeio ter de lidar com coisas incomodas. Então o veterano olhou para mim. É você, é isso mesmo? Você vai nos perdoar? Será que eles achavam que eu estava aqui para encurralar a Clarice? Em primeiro lugar, Gil era quem estava errado. Se ele tivesse tomado a atitude correta, esse assunto teria sido resolvido antes mesmo de começar. Ele realmente era um cara problemático. Clarice, você deve se recuperar. Há tantas estrelas quanto homens por aí. Clarice baixou a cabeça e deu um sorriso fraco para o que eu disse. Você é perverso, mas é muito gentil, não é? Ao ouvir isso, Lucian estava dizendo, ela está enganada. Mestre, o senhor não é retorcido, mas sim torto além do reparo, e outras coisas triviais, então dei uma olhada nos servos exclusivos. Não fale como se conhecesse meus sentimentos. Estou apenas grato pelo fato de que essas coisas problemáticas vão acabar. É isso mesmo. De qualquer forma, ele chegou tarde demais. Eu já fui manchada. Atrás de Clarice, que estava fazendo um sorriso triste, notei um de seus criados exclusivos fazendo um sorriso revelador. Era um sorriso que falava como se eles tivessem vencido. Fique tranquila. Uma boa mulher como você não precisa se preocupar em ser manchada. No entanto, você deveria fazer algo em relação a esses seus escravos exclusivos. Quando eu olhei de volta para os servos exclusivos da Subraça, cada um deles tinha uma expressão perturbada. Para eles, Clarice era uma boa mestra. Outra forma de dizer isso é que ela era razoável. Eles não queriam se separar de sua mestra, uma garota que lhes dava um bom salário, então pareciam em pânico. Que fala justa. Talvez tenha sido assim que você ganhou o favor de Angelica. É porque eu sou um homem honesto que não conta mentiras. O colega da classe alta desconsiderou isso dizendo, isso é definitivamente uma mentira. Clarice assentiu levemente com a cabeça. Tudo bem. Vou tentar continuar fazendo o meu melhor. Já estou cansada de viver assim. Sério, eu entendo que não posso fazer com que ele se volte para mim, não importa o que eu faça. O que será que eu estava fazendo? Gil também era um homem pecador. Essa era apenas a minha avaliação dele. Mas ele jogou tudo fora só por causa de Marie. Ela realmente era uma pessoa reencarnada que não servia para nada.
Para realizar seu harém reverso, ela causou o sofrimento de muitos outros. Imagine se houvesse uma mulher honesta e gentil que brincasse com um homem. A razão é que ela queria que o homem, que havia sido abandonado por outros, olhasse para ela. Por que não poderia haver uma garota como essa para mim? No final, acabei tendo que limpar a bagunça do Gil, que frustrante. Normalmente não haveria problema se eu não me envolvesse nisso. No entanto, Gil era um dos alvos da captura. Eu queria evitar causar problemas extras decorrentes desse assunto. Era apenas uma questão de cuidar de mim mesmo. O resto foi como Julian disse. Isso não foi por causa da Clarice. Eu intervim por causa de circunstâncias que eram maiores do que o próprio Gil. Clarice começou a chorar novamente e, como meu trabalho estava concluído, eu estava prestes a ir embora. Era eu quem queria chorar. Não ganhei nada com o dia de hoje em termos de busca de casamento. A única coisa que ganhei com o festival da escola foi dinheiro suficiente para construir uma mansão. Não? Isso não foi muito bom? Eu ganhei uma fortuna no festival da escola. Então Clarice levantou a voz. Leon, é melhor você ir até Angie. Parece que muita coisa aconteceu com a Angie e aquele aluno de honra. Aconteceu alguma coisa entre eles? Eu estava nos fundos do prédio da academia. Encontrei Lívia sentada no canto, tentando se esconder, então me aproximei dela e levantei minha voz. Você parece triste. Lívia levantou a cabeça e chorou. Leon, eu não sei o que devo fazer. Lívia disse isso com um sorriso doloroso, e então me sentei ao lado dela. Eu também havia visitado Angie, que tinha ferimentos no rosto, mas ela disse que queria que eu fosse até onde Lívia estava. Ela mostrou uma expressão facial muito solitária. Não sou muito bom em consolar os outros. Mesmo assim, tudo bem se eu pelo menos tentar? Quando ela balançou a cabeça, eu disse, é mesmo? Leon, eu sou amigo da Angie? Você acha que somos amigos? Eles eram amigos e continuariam sendo amigos depois disso? Eu estava preocupado em como responder a essa pergunta. Sinceramente, eu esperava que algo assim acontecesse. O que você quer, uma mentira suave e gentil ou a verdade agridoce? Eu quero a verdade agridoce. Se fosse eu, teria desejado a mentira suave, mas essa garota era forte. Como era de se esperar do todo-poderoso protagonista. Não, acho que seria mais correto afirmar que era o que se esperava de Lívia. Perfeito. Preparei uma bebida doce e quente. Ela tem a quantidade certa de doçura para ouvir uma verdade agridoce. Você realmente é uma pessoa curiosa, não é, Leon? Ela deu um sorriso complicado. Bem, eu era um humano que tinha vivido em outra vida, afinal de contas. Assim que entreguei a bebida e a Lívia começou a beber, comecei a lhe contar sobre essa verdade agridoce. É extremamente difícil responder a isso. Em primeiro lugar, vocês dois vêm de origens totalmente diferentes e não têm nenhum ponto em comum. Honestamente falando, o relacionamento entre vocês dois estava indo muito bem até agora. Não seria bom se um fazendeiro que estivesse trabalhando com uma enxada afirmasse que começaria a lutar com uma espada amanhã, certo? É a mesma coisa. As origens de suas famílias variavam, e todos os tipos de coisas entre eles eram muito diferentes. Havia exceções, mas mesmo assim a maioria dos fatores ainda funcionava contra eles. Lívia estava derramando lágrimas. Eu estava feliz por finalmente ter uma amiga do mesmo sexo nesta academia, mas parece que não vai dar certo entre nós. Eu seria um incômodo se estivesse ao lado de Angie. Mesmo hoje, Angie foi duramente criticada por minha causa. Disseram-me até que Angie nem me vê como uma pessoa. Lívia estava chorando. Será que eu tinha um discurso inteligente para fazer? Seria um engano pensar que sim. Algo assim era tarefa de Julian e dos outros. Originalmente, eles eram os únicos que deveriam consolar Lívia. Então decidi que a confortaria do meu próprio jeito. Eu sei. Você não acha que Angie está tendo vários pensamentos no fundo do poço? Como seus seguidores diminuíram e ela foi colocada em uma posição mais fraca após o duelo, talvez ela veja você e eu como substitutos desses seguidores. É como você disse, Lívia. Angie não nos trata como humanos. Quando eu disse isso com um sorriso bobo, Lívia olhou para mim com raiva. Angie não é esse tipo de pessoa. Se ela já sabia disso, então suponho que não havia nenhum problema. Nesse caso, vocês não estão bem? Você mesmo sabe disso. Talvez percebendo o que eu estava dizendo, Lívia foi pega de surpresa e então olhou para baixo. Ela olhou para mim com um rosto envergonhado. Você realmente é travesso, Leon. Minha culpa. Eu não sei como confortar as pessoas.
Geralmente, quando tento parecer legal e confortar uma garota, acabo fazendo papel de bobo. Eu havia tentado imitar pessoas como Julian ou Gil. Em vez de ficar impressionado, a outra parte riu. Eu estava confiante de que ririam de mim. Algo estava errado. Eu sentia que estava perdendo alguma coisa. Talvez fosse a aura de um Ikemen? Era realmente o meu rosto, não era? Ugh, ter boa aparência realmente dava uma vantagem. Enquanto pensava nessas coisas, apenas um pouco do sorriso de Lívia voltou a ela. Vou tentar falar com Angie só mais uma vez. Acenei com a cabeça. Boa escolha. Naquela noite, Lívia ouviu uma batida quando estava em seu quarto. Sei, estou indo. Quando Lívia abriu a porta, viu Cara. Você tem um momento? Lívia estava nervosa com Cara, que estava sorrindo. Oh, eu tenho. Para ser sincero, quero que você participe da supressão dos piratas do céu também. Parece que você tem excelentes pontuações na classe avançada. Você poderia ajudar? Bem, há algo que devo dizer sobre isso. Fazer esse pedido por meio de um método tão sorrateiro foi. Cara bateu com força na borda da porta. O barulho assustou Lívia e quando ela ficou em silêncio, percebeu que havia uma garota nos fundos que estava dando risada. A garota falou em nome de Cara. Você vai ajudar, certo? Plebeu? Ela era filha de um conde e tinha muitos ferimentos no rosto. Ela sorriu e exigiu a obediência de Lívia. Se você não ajudar, o infortúnio virá em sua direção. A tristeza também se abaterá sobre aquele idiota do Baltfault, a metida Angelica e sua família. Quando ela disse isso, Lívia baixou a cabeça e cerrou o punho. Você conhecerá a Cara amanhã. Então faça sua escolha, sua estúpida. A filha do conde também ameaçou Cara. Faça seu trabalho também, ou sua casa estará em apuros. Cara ficou um pouco assustada. Certo. Era a primeira vez que Lívia encontrava uma garota que a havia levado a um canto tão longe. Lívia falou com a garota, que estava abusando do poder de sua casa para fazer o que quisesse. Eu não acho que você deveria fazer algo assim. Apesar de a filha do conde estar olhando para ela, Lívia continuou. Tanto Leon quanto Angie são pessoas muito fortes. E mesmo com suas ameaças, esses dois irão. Ao ouvir isso, a filha do conde riu alto. Suas mãos estavam sobre seu estômago. O quê? Você realmente acha que aqueles dois são seus amigos? Eu acho. Quando Lívia respondeu, a filha do conde a agarrou pelos cabelos e arrastou o rosto de Lívia para mais perto do dela. Os nobres não têm amigos. Angie é quem mais sabe disso. Você é apenas o animal de estimação dela que está lá para aliviar seu sofrimento. Será que você não entende isso? Você está errado. Não estou. Quando um nobre está em declínio, as pessoas ao seu redor logo se separam dele. Não é incomum que amigos traiam outros. É da Angelica que estamos falando. Você mesmo sabe disso só de vê-la, não é? Sua força vem de sua desconfiança em relação a tudo e a todos. Para ela você não é humano. Ela o trata com gentileza porque você é o animal de estimação dela. Eu não sou um animal de estimação. Sou um humano. Aqueles dois são meus importantes. Você não sabe nada. O que você pode fazer por esses dois? Lívia ficou rapidamente nervosa em resposta às palavras da filha do conde. Isso tinha a ver com a angústia de Lívia. Ela se perguntava se sempre seria protegida por aqueles dois, e se havia algo que pudesse fazer por eles. Baltfault é mais ou menos um nobre creditado com ações. Angelica é uma senhora pomposa nata com bens e poder. Você é realmente igual a esses dois? A amizade é entre iguais, certo? Isso é. O olhar de Lívia vacilou. Não dá para responder, não é? No fim das contas, vocês não são amigos. Não importa o quanto tente encobrir isso, todos a veem como um animal de estimação para aqueles dois. Essa era sua primeira experiência confrontando a filha do conde sozinha. Normalmente Leon a protegeria. No entanto, Leon não estava aqui. Angie também não estava aqui. Entendi. Já que você tem essa aparência bonita, não poderia ser que ele está atrás do seu corpo? Baltfault não deveria ser qualificado como nobre se ele está indo atrás de um plebeu devido à sua impopularidade. Que patético ponto. Você está errado. Leon não é esse tipo de pessoa. Os homens são assim. Tente tentá-los tirando um pouco de suas roupas. Eles logo vão pular em você. Bastante sem vergonha, considerando todas as coisas. Você cometeu um erro não apenas ao entrar na academia, mas também ao pensar que pode ficar ao nosso lado. Parece que uma disciplina dura é necessária para você.
Lívia foi empurrada para longe e enquanto rolava no chão, algumas garotas entraram em cena por trás da filha do conde. Elas começaram a destruir a sala. Pare com isso! Parem com isso! A filha do conde sorriu. Que lixeira é esta sala! Se o arrumássemos um pouco ele ficaria perfeito. Um professor que estava patrulhando o dormitório feminino chegou ao quarto de Lívia, que estava com problemas. Professora, por favor, ajude essas pessoas. No entanto, quando a filha do conde olhou para a professora com um sorriso presunçoso, a professora se afastou como se não houvesse nada para ver. Você está entendendo agora? Você não é igual a nós comensal. Lívia ficou chocada com o fato de até mesmo os professores a terem abandonado. Quando ela se sentou onde estava e soluçou, as pessoas ao seu redor começaram a rir. Você a fez chorar. Então é isso que os plebeus fazem. E ela achava que estava no mesmo nível que nós, ela não sabe qual é o seu lugar. A filha do conde saiu pela porta acompanhada por Cara. Bem, então vou embora. As outras meninas também saíram enquanto ridicularizavam Lívia. Quando Lívia fechou a porta, ela ficou sentada, sem saber o que fazer. Lívia, soluçando, ponderou sobre os méritos de estar perto de Leon, ou seja, estar sob a proteção dele. A desvantagem era que suas oportunidades de aumentar a força seriam quase perdidas porque ela estava sendo protegida por Leon. Ameaçada pela filha do conde, Lívia decidiu participar da repressão aos piratas do céu. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!